Olá, Livaldo, bom Você dia. não concorda? Bom dia, Nádia, tudo bem? Você quer falar de esporte ou de Não, política? política. Decida. Não, política. Daqui a pouco a gente vai ver aqui os gols da Copa do Nordeste. O River perdeu ontem, mas foi um jogaço, hein? 5 gols na partida. Livaldo, a gente vai falar sobre o governador Wellington Dias baixou um decreto de contingenciamento orçamentário e financeiro da administração pública do Piauí, a medida para conter gastos que variam aí, a contenção varia de 10% até 30%. Exatamente, e envolve setores como a economia de energia, telefone, ou seja, o custeio das instituições da secretaria no sentido de equilibrar, permitir que o equilíbrio financeiro, que já é bastante debilitado, ele se mantenha neste momento de crise do país e com repercussão grave também nos estados. Então vamos começar ao vivo com a Gorete Santos, Livaldo, ali está ao lado do secretário de governo Merlong Solano, que vai explicar melhor para a gente esse decreto do Executivo e que redução exatamente são estas propostas pelo Executivo. Gorete. Pois é, Nádia, já me antecipava aqui, inclusive, que esses custos, eles são responsáveis pela, digamos assim, a terceira maior fonte de gastos do governo do estado. Então, é preciso haver esses cortes e o impacto também não é pequeno, pelo menos era o que ele me falava aqui, da ordem de 200 milhões de reais, secretário. Eu estou aqui com o secretário Merlong Solano, secretário de governo, que nos explica, na verdade, como de fato vai ocorrer, né, essas reduções para se chegar a esse valor aí estimado em 200 milhões. Bom dia. Bom dia. Primeiro esclarecer que o objetivo é controlar despesas com a área meio, com as despesas administrativas de custeio, para que o Estado honre seus compromissos, pague em dias e sobre recursos para investimento. O grande esforço de um conjunto de medidas que o governador Wellington vem adotando desde o final do ano passado é no sentido de que o Estado compense a baixa capacidade de investimento da iniciativa privada, tentando aumentar os investimentos do setor público, para assim voltar a gerar empregos no estado do Piauí e permitir que a nossa economia recupere o crescimento grande que teve nos últimos anos. Esse é o espírito da coisa. E numa época de restrição orçamentária, Gorete, é preciso permanentemente buscar o controle das despesas com a área meio. E aí essa medida de maneira seletiva, conforme a natureza da despesa, uma economia de no mínimo 10% nas despesas essenciais, chegando até 30% nas despesas não contratuais, que nesse caso, por exemplo, são as diárias. Que critérios foram estabelecidos para garantir que isso de fato ocorra? Bom, a Secretaria da Fazenda já está autorizada nesse decreto a reduzir os repasses para os órgãos dentro dos percentuais estabelecidos nesse decreto. Então, por exemplo, no caso das despesas essenciais, os órgãos receberão repasse de 90% dessa despesa no ano passado. Então, já haverá. No caso de despesas contratuais, os órgãos receberão um prazo de 60 dias para fazer o ajuste nos contratos, porque nesse caso não pode haver uma redução unilateral. Porque se você tem um contrato de locação de automóveis, por exemplo, você não pode simplesmente unilateralmente fazer o corte. É preciso chamar a empresa, negociar o corte, fazer um novo contrato para então fazer o corte. Nós temos uma pergunta do estúdio. Gorete, eu gostaria de saber do secretário Merlong sobre as novas coordenadorias. São 9 que estão sendo instaladas a partir desse ano, criadas agora com a reforma administrativa aprovada recentemente na Assembleia Legislativa. Isso também não repercute num gasto maior no governo do Estado nesse momento? Então não fica uma coisa pela outra, secretário? Não, Nádia, porque aí entra naquela coisa que eu falei no início. O governador vem perseguindo o objetivo de aumentar investimentos. No ano passado, nós mandamos o pacote de ajuste fiscal, estabelecendo um novo regime, colocando que no mínimo 10% do recurso era para investimento. Contratamos crédito. Esse ano estamos pedindo autorização para contratar novos créditos e estamos controlando despesa. Mas também para fazer investimento é preciso muitas vezes fazer ajuste na máquina administrativa. Esses setores serão setores enxutos, voltados essencialmente para o investimento em áreas que o governador considera estratégica. E ele fez uma relação de custo-benefício, há um certo aumento de despesa no custeio, não negamos isso, mas o aumento do investimento compensará bastante esse aumento da despesa. Eu quero agradecer, então, ao secretário Merlong Solano, secretário de governo, trazendo essas informações acerca desse novo decreto, corte de gastos no governo do estado. Nádia.